Olá, a gente está começando mais um Alesp Conecta aqui pela rede Alesp, você sabe, né? O Alesp Conecta é para que você que está em casa conheça um pouquinho mais sobre alguns temas, né, que a gente vem discutindo sempre. Mês passado a gente falou muito do Setembro Amarelo, né, que é a questão da prevenção do suicídio, e a gente vai conversar hoje com a doutora Daniela Fernanda Lopes. Ela é psicóloga e ela participou de um projeto muito bacana no mês passado sobre acolhimento terapêutico, mas já já ela vai explicar para a gente. Bem-vinda, doutora Daniela, o Alesp Conecta, tudo bem? Tudo ótimo e com vocês. Tudo em ordem, graças a Deus. Daniela, eu falava agora no começo, né? Mês passado, né? A gente falou muito sobre o Setembro Amarelo, essa questão da prevenção ao suicídio. E o pessoal do Armazém Fit fez um projeto, uma campanha muito bacana em setembro, que foi essa questão do acolhimento terapêutico de modo gratuito. E a senhora participou. Para que o pessoal comece a entender o que é um acolhimento terapêutico? A quem se destina? Todo mundo que se sente desconfortável nesse momento pode ter esse acolhimento? Como é que funciona? Uhum. Durante todo o mês de setembro, né, a gente teve a campanha junto com a Armazém Fit de um acolhimento que ele acontecia via e-mail. Então, qualquer pessoa podia enviar uma mensagem contando um pouquinho do seu sofrimento. O acolhimento, ele é de caráter emergencial, que a gente fala de urgências e emergências. É um acolhimento para a pessoa entender as emoções que ela está sentindo naquele momento, mas não é uma psicoterapia. Dependendo da gravidade da pessoa, da situação que ela está passando, a gente faz um encaminhamento para uma psicoterapia contínua com uma psicóloga, né? Ali é somente para ela conseguir se conter no momento de crise e entender o que ela está sentindo naquele momento. Então, seria aquele primeiro momento em que não adianta a gente pegar o telefone e ligar para um amigo, é alguma coisa que está angustiante e era preciso Isso. compartilhar com alguém. E como é que foi para a senhora esse momento? E conta para a gente se realmente muita gente precisou de ajuda em setembro, que foi esse momento, né, Uhum. mais de divulgar essa questão do acolhimento. Sim, teve muitas mensagens, né? Até um número que, assim, me deixou impactada ao ver, né? O tanto de pessoas precisando de ajuda, o tanto de pessoas em sofrimento. Essas campanhas, elas são muito importantes porque falar de suicídio é um tabu muito grande. As pessoas dizem que é fraqueza, que ou ela só tem vontade e não vai conseguir realizar o ato do suicídio, mas somente da gente conseguir falar sobre isso é muito importante. E a senhora falou, né, que ficou até impactada com a quantidade de Isso. pessoas que recorreram a essa ajuda. Tivemos casos de pessoas que foram encaminhadas para uma terapia, para algo mais contínuo. Como é que foi essa parte burocrática, né, depois do Uhum. pedido de ajuda? Sim, como era uma coisa um pouco mais breve, né? Então foi feito durante o e-mail mesmo. Eu falava para a pessoa que seria interessante ela buscar uma ajuda contínua, que ela precisava contar um pouco melhor da história que ela estava passando, não só aquele momento, porque alguns Uhum. momentos que a gente passa de crise, eu brinco que a gente é igual um copo cheio d'água, sabe? Ele vai enchendo ao longo do tempo, e na hora que cai a última gota d'água, a gente fala que aí a gente vai buscar ajuda, né? Que é a culpada daquela última gota d'água. Mas na verdade existe uma história por trás daquela crise, né? E algumas pessoas foi necessário dizer para elas procurarem uma psicóloga para um acompanhamento contínuo, para explicar um pouquinho melhor o que estava vivenciando. Mas esse start, eu imagino que possa ter salvado vidas, né? Nesse sentido, Sim, desse primeiro momento, né? Da pessoa, talvez, não sei se esse é o termo, talvez admitir que precisa de ajuda, porque eu acho que é um tabu ainda a própria pessoa admitir que precisa de ajuda.
Com certeza. Em várias das respostas que eu falava para a pessoa buscar uma psicóloga contínua, eu falava que aquele acolhimento, ele não era menor, não tinha uma importância menor. Ali era muito importante. Foi o primeiro passo que ela deu para falar do sofrimento dela. Muitas das pessoas que procuraram, elas citaram no e-mail que nunca tinha procurado uma ajuda, nunca tinha falado sobre aquele assunto. Então, foi de grande importância ela dar o primeiro passo e falar. E realmente é um tabu muito grande a gente falar de psicoterapia, ir num psicólogo, porque existe ainda a questão de que é uma coisa para a pessoa louca, né, com problemas psiquiátricos, e não. Todos nós passamos por momentos difíceis ao longo da nossa vida, e alguns deles a gente não consegue elaborar sozinho. A gente precisa de uma pessoa que está fora da situação para te passar uma nova visão. Pois é, eu acho que a senhora tocou num ponto primordial. Primeiro tem essa questão da própria pessoa se sentir talvez envergonhada de pedir ajuda. Eu acho que esse é um ponto, né? Que a gente falou do próprio tabu da pessoa com a pessoa. Tem esse tabu que a senhora falou da sociedade. Muitas vezes as pessoas olham para quem faz terapia ou vai para a psicóloga como, nossa, mas tá doente? Precisa Sim. ainda que o senso comum tire isso da frente, né? Esse rótulo das pessoas. Com certeza, né? Eu já atendi pessoas na minha vida, né, profissional que não estavam sabendo lidar com situações boas. Então, assim, situações boas que estava vivenciando, um casamento que ia dar super certo, e aí vivenciou tantas outras coisas ruins que na hora que chegou uma situação boa, ela não conseguiu lidar com aquilo. Então, isso vem para mostrar também que a gente precisa ir no psicólogo não só para situações ruins, até para as boas, para a gente conseguir manter essas coisas boas na nossa vida. E aí a gente cai num termo que a gente até já ouviu bastante aqui na Rede Alesp, nesse momento, nesses quase 6 meses que a gente está já, né, de pandemia, se falou muito dessa questão de habilidades socioemocionais, que é algo que muitas crianças começaram a ter na escola ali na primeira, segunda série, mas que grande parte dos adultos lá, quando foram criança, não tinham, né? Ensinar o ser humano a ter uma habilidade com a emoção. Não é fácil, doutora? Não é fácil, né? Muitas vezes a gente nem compreende o que está sentindo, né? Eu gosto de falar assim, que a gente tem que trazer para o nível consciente as situações. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa por que ela está feliz, rapidamente ela vai te explicar. Ah, eu tô feliz porque eu comprei isso, porque eu ganhei aquilo. E aí a felicidade passa rápido, né? Normalmente, porque a gente traz pro nível consciente. Agora, uma pessoa triste, né? Com uma tristeza. Você pergunta pra ela, por que você tá triste hoje? Ela vai falar, não sei lá, tô triste. Normalmente, às vezes, ela não consegue te explicar o porquê ela tá triste. Porque tem algumas coisas que vivemos na vida, algumas situações, que tá tudo bem a gente tá triste, né? Só que aí se eu te perguntar por que você está triste e você responder para mim, eu tô de luto, eu perdi um ente querido, fui despedida do trabalho, tem um motivo pela qual você está triste e tá tudo bem. O problema é que muitas vezes a gente não para olhar para nossa tristeza, né? Que isso é também aprender as nossas emoções. Que tá tudo bem a gente sentir raiva, alegria, tristeza durante a nossa vida. Só que a gente não para olhar para elas se realmente elas cabem naquele momento. E às vezes a gente, estamos falando português, claro, a gente empaca nas emoções, né? A gente fica Sim. talvez remoendo tanto uma coisa, uma tristeza, ou uma decepção, ou alguma coisa, que a gente não consegue, não sei se eu estou certa, a gente não consegue olhar para outro lugar. Você fica tão preocupado em como eu vou sair, como eu vou sair, que não olha no todo. É assim que Isso, acontece ou que a gente não claro. acontece? Isso daí entra um pouquinho da ansiedade também, né? E aquela outra coisa que a gente acabou de falar, que não podemos ficar triste, por exemplo, né? E por que você não pode ficar triste? Então, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar bem. Pra quê? Se você tá passando por um momento difícil, passe por ele, sinta essa emoção. Quando a gente deixa a emoção fluir, se torna mais rápido, passageiro. Agora, quando a gente fica lutando contra as nossas emoções, primeiro a gente não entende por que tá vivenciando aquilo.
né? Então, precisamos, às vezes, eu gosto muito de lembrar isso, porque a gente vive hoje numa sociedade que não pode ficar triste, não pode ficar com raiva, não pode ficar nervoso, e a gente fica ao longo da nossa vida. As emoções estão aí para ser Sim. sentidas, né? Isso aí é muito legal para quem está ouvindo a gente. As emoções são para ser sentidas, né? Quantas e Sim. quantas vezes a gente deixa de chorar porque, sei lá, cada um é de um jeito. Tem gente que chora de raiva, tem gente que chora de tristeza, tem gente que chora Uhum. de ansiedade. Não tem problema chorar, não tem problema você acordar Não. mal-humorada. E me parece que é o que a senhora está falando, que parece que a sociedade ela vai tolhendo as pessoas até de sentir as coisas. Com certeza. Eu gosto E de falar aí... que Não, pode falar, doutora. não, eu ia falar assim que a gente tem que ter um equilíbrio nas nossas emoções. Eu falo que a gente tem os altos e baixos, é igual um batimento cardíaco, sabe? Se ele ficar retinho, é porque alguma coisa aconteceu, né? Provavelmente houve um óbito ali. Então, a gente não fica retinho só na felicidade, a gente não fica retinho ali só na tristeza, a gente tem os nossos altos e baixos. Então, a gente não pode ficar só na tristeza. Temos que ter os nossos altos e baixos. Esse é o equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, quer dizer, é normal, como a senhora acabou de falar, do coração, né? Quando você vai fazer um eletrocardiograma, você vê, né? Para cima e para baixo. É normal. Aham, Se não tiver aham. assim, o coração não está funcionando, né? Com certeza. Então, as nossas emoções, elas flutuarem, é normal. E eu acho que talvez isso, nos últimos tempos, tenha ficado muito evidente. Que tudo bem a gente não estar bem 100%, tudo bem ter essas mudanças de frequência, né? Mas, ao Sim, mesmo tempo, não é fácil de um dia para o outro você se entender com as emoções. É um processo, né? com certeza. E muitas vezes um processo demorado, né? Eu vejo bastante gente que vem pra clínica com 27, eu tô falando de idades baixas ainda, né? Sim, 27, sim. 30, 40, que nunca pararam para olhar para o seu comportamento, né? Quando chega, eu sempre falo, olha, a gente vai conversar um pouquinho da infância, por mais que você tá trazendo para mim um relato atual, que tá no presente, mas como que você lida, por exemplo, com a frustração? Como que você aprendeu isso lá na infância? Quando a gente não olha, a gente vem repetindo o nosso comportamento desde a infância. Sim, e imagina, né? No meu caso, eu tenho 37 anos, imagina o que eu trago desde a infância, né? Cada um dentro da sua idade. É muita coisa. Sim, Você não vai mudar com isso em uma, certeza. duas sessões. Então precisa Não. também ter a paciência com a gente, né? Que tá tão difícil hoje em dia, né? Porque assim, eu falo que a tecnologia ela veio para pro bem, né? Hoje em dia não tem como a gente ficar sem ela. Só que ela trouxe esse aceleramento, né? Então pensa como era difícil a gente falar com alguém, né? Então era, sei lá, via carta antigamente, aí depois ficha, depois cartão. Agora a gente tem o quê? O WhatsApp. Mandei uma mensagem, Sim. 20 minutos, uma hora não respondeu, tem alguma coisa errada, né? E essa impaciência está dentro da gente. É um fator que está cultural, né? Não conseguir esperar pelas coisas. As coisas estão assim de uma forma rápida, né? O mundo está muito rápido e eu acho que um pouco, acho não, tenho quase certeza que a tecnologia trouxe isso pra gente. A tecnologia ela é boa, nos auxilia, mas ao mesmo tempo nos deixa mais ansiosos. É, ela faz parte, né? Só que foi um avanço tão grande que a gente ainda não conseguiu lidar muito bem. Estamos aprendendo. E essa A gente tem que ir pandemia veio aprendendo. para acelerar um pouquinho mais a tecnologia, né? Existe até algumas reportagens que diz que dentro desses meses a tecnologia avançou 10 anos, né? Coisas que era para a gente aprender a conviver, em 10 anos a gente aprendeu em 5 meses. Agora, se cresceu aí em 10 anos, em 6 meses nessa pandemia, eu imagino também que essa questão da saúde mental, acho que está muito em discussão isso, né? Muita gente tem Uhum. falado de como está a saúde mental das pessoas e como vai ficar, né? Porque a gente já tem ansiedade por si só do nosso dia a dia. Aí junta com a Uhum. ansiedade de quando que a gente vai ter vacina, quando que a pandemia vai acabar, quando que a gente vai poder parar de usar máscara, se a gente vai poder
parar de usar máscara o restante da vida, se a gente vai voltar ao normal, se é muito se prolongando nesses últimos 6 meses. Talvez o grande ponto da sociedade mundial daqui para frente seja pensar de verdade a saúde mental? Com certeza, né? A gente desacelerou, né? Assim, vou falar um pouquinho o que eu encontrei na clínica, nos atendimentos durante esses meses. A gente tinha uma rotina muito acelerada, né? De trabalho, depois festas, convivência social. E aí a gente passou a ficar dentro de casa com os seus pensamentos e com o seu eu, né? E nisso começou a emergir vários problemas que a gente deixava ali embaixo do tapete, né? Que eu brinco, a sujeirinha embaixo do tapete. E convivências familiares que não eram tão boas, mas você nunca estava em casa para reparar isso, foi emergindo nesse momento. E me parece, então, que só discutir a saúde mental não vai adiantar. Todo mundo vai ter que, em algum momento, cuidar dela. Se a gente já tinha tanta coisa para cuidar, a gente vai ter mais uma para cuidar. Sim. E talvez ela seja o ponto central para que a gente consiga cuidar das outras partes daqui para frente. Não sei se meu pensamento é correto. Sim, na verdade, saúde mental sempre deveria ter sido olhada de uma forma normal. Da mesma forma que você vai no médico anualmente ou semestralmente para fazer o seu check-up, você deveria também ir cuidar da sua saúde mental. Deveria ser algo normal, mas não é. Como a gente falou no comecinho, tem muito preconceito com isso ainda. Mas eu acho que essa pandemia ela veio para mostrar que a saúde mental ela comanda tudo, né, até o nosso corpo. Que existe as somatizações, né, que a gente fala quando a gente não expressa em palavras, o nosso corpo responde com sintomas. O que é? Vamos falar da ansiedade. Coração acelerado, falta de ar, mão suando, a pessoa acha que está tendo um infarto, e não, é uma crise de pânico, né? Depressão, sim, uma canseira, não consegue levantar. Claro que a depressão ela não é só isso, também porque ela tem essa questão de que as pessoas acham que é só tristeza, e não é uma agitação, um monte de emoções juntas. Mas o que eu quis dizer é que o nosso corpo responde pelo nosso emocional. E isso que você está falando agora, um pouco mais cedo eu conversava com um conhecido, com um amigo, justamente isso, que ele viu a esposa, a irmã, tendo problemas de saúde que foram refletidas, segundo o médico, por esse estresse de isolamento social. Né? Então o corpo ele vai gritar em algum momento, né, dizendo, olha, não está tudo bem. Né? E é o que você falou, o cuidar, a saúde mental não é só uma questão psicológica, é uma questão física também, e quando a gente fala é uma questão de saúde, né? É saúde isso, né? Você não é só a mente, é a mente e corpo, né? Com certeza, é a mente e o corpo, né? A gente tem aquela frase, né? Mente sã, corpo são, né? Mais do que nunca a gente está em evidência. Eu queria falar a frase corretinha, bonitinha, mas eu vou errar a frase lá na grafia certinha. Então é melhor a gente falar corpo são, mente sã, não tem problema. E esse é um gancho para a gente falar de conscientização. Ainda é preciso conscientizar as pessoas de que é preciso olhar para si, né? E logo mais aqui em outubro, no dia 10, a gente tem esse dia da consciência da saúde mental, né? Às vezes as pessoas falam, mas a gente precisa de um dia para lembrar? Precisa, pelo jeito, né? Porque as pessoas, elas deixam escapar. Sim. Eu falo que todos os dias a gente deveria lembrar da saúde mental, assim como, por exemplo, a prevenção ao suicídio, que foi durante o mês de setembro, né? Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas precisa de um mês? Precisa, porque se a gente não tiver esse espaço para falar sobre isso, quando que a gente vai falar? Né? Então, claro, é uma coisa maravilhosa se todos os dias a gente pensasse
em prevenção ao suicídio, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então é necessário ter um mês, da mesma forma que precisa de um dia para falar sobre saúde mental. E como a gente acabou de falar agora há pouco, as pessoas precisam tomar consciência que saúde mental tem prevenção, tá? Assim como a gente ir no médico, fazer nosso check-up de exames e tudo mais, para saber como que tá a nossa saúde física, a saúde mental também, né? Lembra que a gente falou do copo enchendo d'água? Então não Sim. vamos esperar ele encher todinho para buscar uma ajuda, né? Começou a ter um desconforto, não se permita viver isso, né? Busque ajuda. E essa questão da prevenção fica muito latente quando alguém está sentindo uma dor, né, alguma coisa. Com a emoção, talvez seja também mais difícil de se identificar, por isso que a gente está conversando aqui, trazendo essa realidade. Claro, o gancho, a gente falou desse acolhimento terapêutico que aconteceu em setembro, mas você vê, né? A gente partiu de uma campanha para dizer o quanto é importante se cuidar da saúde mental. Aí me vem duas faixas etárias que talvez seja mais difícil compreender o que está vivendo, que são crianças e adolescentes e idosos. E, principalmente os idosos nesse período, têm sido impactados demais porque tem que ficar em casa. A grande maioria precisa ficar em casa, não pode sair, né? Tem toda aquela restrição. Como trabalhar, então, com esses dois nichos, crianças e adolescentes e idosos com relação à saúde mental? Uhum. A gente tem a psicoterapia online também, que foi bem aceita durante a pandemia. Antes, vou contar pela minha experiência própria, eu nem fazia, passei a fazer durante e bastante gente gostou. É como se fosse uma terapia presencial, então pode estar atingindo esse público idoso, né? Só que ainda o público idoso tem um pouquinho de receio com a psicoterapia, né? Eles vêm de uma geração onde não se falava de emoções, né? Só guardava para si. E as crianças também, as crianças são responsabilidade dos pais, né? Então, assim, eles também precisam estar atentos aos sintomas, as crianças se isolando às vezes, e buscar uma ajuda. A gente precisa ter um olhar talvez mais clínico com as crianças e com os idosos, né? Você falou uma coisa muito, muito importante. Eles, principalmente os idosos, eles são de uma outra época, de uma outra geração que talvez não se falasse tanto das emoções e de si mesmo, né? Preocupava com outras questões. E a partir de que momento eu consigo identificar, eu leigo digo, né, sem ser um psicólogo, um psicoterapeuta, que talvez os meus pais, os meus avós ou meus filhos, eles precisam de uma ajuda além da minha conversa. Eu sei que são nuances muito, muito pequenas, mas assim, se a gente conseguisse passar para quem está ouvindo, vendo a gente, alguns pontos que a pessoa pudesse falar, puxa, eu acho que talvez ali precise de uma conversa a mais. Uhum. Normalmente a gente tem uma rotina, né? Mesmo sendo idoso, criança, acorda, né? A gente tem os nossos prazeres. O que é prazer? Ler um livro, alguma coisa que eu falo assim, que a gente passa um tempo ali e não vê o tempo passar. E a gente tem que observar quando eles vão deixando essa rotina de lado. Ah, não quero mais isso. Ou a criança começa a falar assim, não quero mais sair com os amiguinhos. O idoso, deixa quieto, não quero mais isso. Essa esperança de perder essa vontade de viver, né? Falando no caso do idoso. E também essa questão da rotina. Coisas que faziam parte todos os dias da rotina e eles vão tirando aos poucos, né? O diálogo também muda, a forma de ver a vida, a forma de ver as coisas. Acho que essa é uma forma da gente ficar atento para ajudar. E do lado das crianças, se a criança está nessa rotina, tudo bem que é uma rotina de casa, mas, por exemplo, se você sente o filho mais irritado, mais disperso com as aulas, talvez porque muitos deles estão cansados com as aulas online também, é um momento de começar a olhar nas entrelinhas? Sim, é um momento,
claro. Claro que as aulas online, assim, não digo que elas são ruins de forma alguma, elas foram Uhum, necessárias durante uhum. essa pandemia, Sim, mas a sim. gente não é acostumado até aula online, né? A gente, por exemplo, duas coisas. A gente sai para a escola e a gente sai para trabalhar. A gente aprende isso desde criança, né? Então, É, do nada, é. isso ser em casa, né? E ter todos os estímulos dentro de casa para que faça para você não estudar, né? Porque você não é acostumado a isso. Isso também é algo que impactou bastante. Então, talvez, a gente está encaminhando para a retinha final aqui do Alesp Conecta, doutora. Você vê como passa rápido, a gente não imagina, mas quando a gente vai falando, pum, Sim, passou. É, então, fica também na evidência de que nesses últimos meses a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, né? Como você faz? Às vezes os pais deixavam a criança na escola logo cedo, ia buscar lá no fim de tarde, que era o período de trabalho fora. Hoje a gente tem a possibilidade de ter os nossos filhos e parentes, quem mora com pai, mãe, ainda mais próximos. Talvez esteja nos servindo até para olhar para os nossos com mais cuidado, com com mais certeza. atenção. Com certeza, né? Parou para olhar ali tanto a gente parou para olhar para nós mesmos, para nossas emoções, né? Eu brinco que ficou um pouquinho mais deitado, né? Que a gente sempre começa a ter os pensamentos acelerados na hora que deita na cama para dormir. Por que bastante gente tem dificuldade para dormir, né? Porque ali começa a emergir os pensamentos. Aí então você pensa, mais Sim. tempo em descanso, mais tempo pensamento acelerado, né? E com as crianças também. Os pais passaram a ter uma proximidade maior, começar a entender o que está passando. Teve vários casos durante essa pandemia de, né, até assim, não sei se cabe a isso, mas de abuso que foi descoberto, né, que a criança passou a ter mais uma intimidade com o familiar e contou. Então Uhum. isso veio também mostrar o quanto é importante a gente ter esse tempo com os filhos, né? Porque a gente vivia também numa rotina muito intensa de trabalho, trânsito, porque não é só o tempo do trabalho, é o tempo do deslocamento também até o trabalho, né? Dependendo da cidade. Sim. E isso faz a gente ter menos tempo com os filhos. Então, desse nosso papo, doutora Daniela, o que fica também de tudo isso, para a gente finalizar aqui o nosso Alesp Conecta de hoje, é que não tenha vergonha de procurar ajuda, né? Não tenha, né? Todos nós passamos por momentos difíceis. Cada um tem o seu, cada um tem a sua intensidade, mas todos passamos e ainda vamos continuar passando, né? Isso que é importante, né? Não deixe acumular, não deixe o seu copo encher, né? Busque antes porque a maioria das vezes a gente busca já quando está no limite, né? Vamos tentar buscar antes, né? Vamos fazer a prevenção. Aí, dia 10 de outubro, o Dia da Saúde Mental vem para isso. Saúde mental também tem prevenção. Perfeito. Essa doutora Daniela Fernanda Lopes conversou aqui com a gente um pouco sobre saúde mental. Obrigada, doutora. E você que está aí em casa ou em qualquer lugar vendo a Alesp Conecta, quer rever o programa que terminou agora? É fácil. Corre daqui a pouco logo lá na nossa plataforma do canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e eu te encontro na nossa programação. Tchau!